Bom dia, aqui é o pastor João da Cruz. Estamos chegando nesta manhã com toda a força, com todo o gás, no Espírito, na unção de Deus, para apresentar e compartilhar com vocês a palavra de Deus neste dia tão especial assim, que é o dia comemorado, o Dia das Mães. E você que em cada casa, nesta hora, a festa já está rolando, muitos filhos se encontrando com os pais com os filhos. É um dia muito especial. E nós da Igreja Batista da Vitória também estamos ligados e incluídos com vocês. Nesta manhã, nós estamos trabalhando e trabalharemos juntos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos fundamentar com alguns textos esta palavra. Certo de que você que está do outro lado, você aí, você vai conseguir entender comigo, à luz da palavra, qual é a vontade de Deus na sua vida e como você pode conhecer a Ele. Amém? Vamos lá? Pois bem, sendo assim, conhecer a Deus e fazer a sua vontade é uma temática que a Igreja Batista da Vitória tem desenvolvido durante esse tempo. O propósito é que nós possamos levar até você e você também compartilhar conosco um tempo de conhecimento. Nada neste mundo podemos conhecer senão através da experiência do estudo da palavra, e para conhecer a Deus é preciso conhecer a sua palavra. Por isso a necessidade que a igreja tem, além de uma necessidade, um propósito que a igreja tem de desenvolver junto aos seus membros e congregados o estudo da palavra de Deus com uma temática tão forte como esta. Veja só, nós estamos estudando nesta manhã juntos, online, você na sua casa, eu aqui, nós estamos juntos, o assunto Conheça Deus. Você pode repetir comigo? Conheça Deus. Conhecer a Deus, ela é uma experiência pessoal. Acima de qualquer outro entendimento, conhecer a Deus é uma experiência minha, uma experiência sua, é uma experiência pessoal. É impossível conhecer a Deus sem relacionamento. É impossível conhecer a Deus sem contato, sem intimidade. Daí, por exemplo, a oração. A oração, ela é para nós a que abre o canal de conversa, de diálogo com Deus, e neste diálogo nós passamos a conhecê-lo melhor. Foi assim no passado, com a primeira geração de pessoas. Deus que os criou, Deus comparecia, Deus conversava, Deus passeava no jardim. Havia então um tempo de diálogo, um tempo de relacionamento entre Deus e o ser criado. Por isso, querido, nesta manhã, você que é aluno da escola bíblica, você que ainda não é aluno, mas deve se interessar por essa escola, a escola bíblica, desenvolvida pela Igreja Batista da Vitória, nos domingos pela manhã, às 9h30, acontece essa escola. E este tema anual que nós separamos muito cuidadosamente para você crescer conosco como congregado, você que está chegando, você que está começando a vida cristã conosco, você que está já há mais tempo conosco, você vai então gostar. Tenho certeza, se você permanecer conosco durante esses estudos, você vai sair daqui maravilhado, batendo palma de alegria, de felicidade, porque Deus está neste lugar, na sua palavra. Portanto, eu quero inicialmente agora abrir a palavra com você, e eu quero convidar-lhe a abrir no livro de Gênesis, tá bem? Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3. E no capítulo 3, nós vamos ter uma das primeiras narrativas, entre muitas, de como
é possível conhecer Deus para esta, como está dito na chamada desta manhã. Olha aqui. No capítulo 3 de Êxodo, livro de Êxodo, nós lemos os versos 13 em diante. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. Então, o que lhes direi? Disse Moisés. E Deus disse a Moisés: diga-lhes, eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Veja que coisa linda. Versículo 15. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome, e eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, qual o nome que será lembrado de geração em geração? O eu sou. Este nome que Deus determinou para Moisés, que Moisés respondesse aos israelitas que sairiam do Egito pela promessa de Deus, respondesse a eles que o eu sou é o nome que faz tirar o povo de Israel do Egito. O eu sou é o nome que vai funcionar de agora por diante, desse tempo por diante, como o Deus da nova experiência na antiga aliança, o Deus que vai responder pelo povo diante dos faraós e fora deles. Então a palavra de Deus é a base inicial que nós temos. Entendeu, querido? Entendeu? Você que está do outro lado aí da escola bíblica, você que está acompanhando com a sua Bíblia aberta, porque é pela Bíblia e a partir da Bíblia que nós conhecemos a Deus. Nesse material do Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade, nós aprendemos que Deus é um Deus que se revela. Deus apresenta-se, Ele vem ao encontro, Ele chega para valer, e vamos ver daqui a pouco numa outra leitura, já perto do final dessa conversa, deste encontro, dessa escola bíblica com você. Deus é um Deus que não perde a oportunidade. Se você clama a Deus, se nós clamamos a Deus, logo Deus nos responde. Às vezes nos responde da forma que a gente até espera, às vezes não. Às vezes Deus responde contrariamente àquilo que nós esperamos. Mas eu tenho certeza, pela experiência dos homens de Deus que estão na palavra, e pela experiência que nós cristãos temos, pastores e não pastores, entendemos que quando nós vamos ao encontro de Deus pela sua palavra, logo Deus se apresenta respondendo às nossas orações, às nossas petições, e Ele vem conosco. Entendeu? Então eu convido você a pensar dessa maneira. O eu sou, Ele é um Deus presente. O eu sou é um Deus que está comigo, com você. O eu sou não é um Deus que, será que Ele vem mesmo? Será que Ele vai aparecer? Não. Ele está dizendo, diga aos filhos de Israel, quando perguntarem pelo meu nome, que o meu nome é este. O eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Que afirmação linda e poderosa de Deus, não é? Podemos entender? Agora, observe então que isso vale para nós em todos os momentos da nossa vida. Eu sou o que sou. Deus então diz, eu estou me apresentando a vocês porque eu sou estabelecido, certo? Eu não sou daquele que diz que faz e depois recua. Não, eu estou dizendo a vocês que eu sou o que sou, porque isso lembra e representa e nos traz à memória o que Deus
é desde os primórdios. Israel, que estava cativo no Egito, não conhecia talvez a história, e possivelmente não tudo, daquilo que Deus, o que eu sou, está afirmando. Ora, o Deus que criou o universo, criou o homem, andou com o homem, orientou o homem, deu mandamentos ao homem, deu alimentos ao homem, deu moradia, deu roupa ao homem quando ele ficou nu, despido. É esse o eu sou, o que sou. É este Deus. O mesmo eu sou o que sou, o Deus que esteve com Noé, quando de um tempo de 100 anos, Deus chama Noé para fazer uma grande barca, uma arca, e para o pensamento humano da época também seria muito complicado Noé fazer uma barca pensando num dia em que aquela barca iria navegar sem ter água por perto. Mas aí quem está com Noé? O eu sou o que sou. E é isso que Deus quer dizer, está dizendo por meio de Moisés ao povo de Israel. Então o que é que nós esperamos hoje? Que a igreja do Senhor Jesus pense da mesma maneira que Deus quis que os israelitas pensassem ali no momento em que Moisés fosse a eles, e eles perguntassem, e eles engolissem e quisessem saber quem era esse Deus. O eu sou o que sou. Então, entender assim fica mais fácil, porque é esse Deus que ele é, que está presente, que se revela. E como é que nós temos aprendido nesse período que estamos estudando a palavra de Deus, no conhecendo Deus, fazendo sua vontade? Como é? Temos aprendido que Deus se revela a nós por meio da oração, por meio da palavra, a Bíblia Sagrada, por meio da circunstância, por meio da igreja e por meio do Espírito Santo. Então Deus é um Deus que se revela dizendo e apresentando-se o eu sou o que sou. Então, às vezes, a nossa vida cristã parece muito mesquinha quanto a Deus. Vivemos, às vezes, uma vida muito displicente, às vezes displicentemente, como se Deus não fosse, como se o eu sou o que sou não existisse. E é aí onde nós pecamos, porque o eu sou o que sou, ele é desde o princípio, desde o início da criação. Quando a gente vai para o Novo Testamento, você vai ouvir de João escrevendo no João 1, capítulo 1, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, queridos alunos da Escola Bíblica Igreja da Vitória, atentem para esta palavra que você começou a ler comigo, já está anotado e sublinhado na sua Bíblia em Gênesis 3, 13, 14 e 15. O eu sou o que sou é o nome que você dirá, Moisés. Então, quando alguém perguntar a você em quem você crê, como é o nome do Deus que você crê, você dirá: eu creio no eu sou que sou. Mas que nome é esse? E você responderá: é o nome que o próprio Deus disse a Moisés, que dissesse ao povo de Israel que este é o nome que eles deveriam buscar, que eles deveriam clamar, que eles deveriam se interessar, que eles deveriam adorar, que eles deveriam servir, que eles deveriam se aproximar, que eles deveriam se relacionar. Esse é o nome. É muito importante, queridos, que nós saibamos nos identificar com uma pessoa a partir do seu nome. Então, o eu sou o que sou não se resume a este nome, mas este é um nome abrangente, que é o resumo de todos os outros nomes, de todos os demais nomes, que o povo de Israel foi assim falando, dando a cada situação que eles viviam em Israel, eles davam nomes. Quando nossos filhos nascem, a gente tem uma experiência dos nossos filhos, e nessa experiência, o que acontece? Nós
damos um nome, às vezes o nome é ligado ao nosso nome. Os pais fazem sempre isso. O sobrenome do filho vem do nome do pai. Eu sou o que sou é o nome daquele que criou todas as coisas, daquele que vai gerir por toda a eternidade aqueles a quem ele formou, criou, chamou, reconciliou, restaurou e comissionou e consagrou para o seu reino. Eles vão reconhecer, eles vão afirmar, eles vão se posicionar, eles vão viver de acordo com este nome, o eu sou que sou. Mas aí o que acontece? Coisas novas surgem, e o mesmo eu sou que sou tem os seus nomes também revelados à medida que as situações iam acontecendo. Então você vai encontrar o nome de Israel, do povo, no nome de Deus, do Deus de Israel, sendo visto e tratado dessa maneira. Por exemplo, quando você chega a um dos nomes, o El Shaddai, e tem como atributo o Deus Todo-Poderoso. Deus é aquele Deus que responde poderosamente. Elohim, Deus no controle. Shammai, Deus presente. Kadosh, Santo. Todos são nomes dados a Deus. Jeová Shalom, Deus de paz. Jiré, Deus de provisão. Adonai, Senhor. Japtar, juiz. E assim nós vamos tendo uma lista de nomes dados ao próprio Deus, ao mesmo Deus, àquele nome que ele disse aos israelitas e a Moisés: eu sou o que sou. Estes outros nomes, com estas qualidades, com estas responsabilidades, são nomes dados por conta das respostas de Deus. Por exemplo, Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, quando o povo de Israel recebeu cura, ou quando alguém da nação israelita recebia cura, eles invocavam este nome, Jeová Rafá. Agora, na partida da destinação do povo de Israel saindo do Egito, eles então teriam que ter um nome de referência, e o nome que vem agora, nós vamos encontrar um nome novo que está em Êxodo 17. Abra sua Bíblia em Êxodo 17 e você verá comigo esta referência. Olha aqui. Moisés caminha com o povo. Eles já saíram do Egito, mas agora eles precisavam então ouvir mais de Deus e conhecer mais a Deus. E eles se deparam com os amalequitas. Os amalequitas foi uma nação que eles já encontraram na terra, era uma nação, já se encontrava instalada. Deus havia avisado a eles das dificuldades, e os amalequitas então sempre tentaram impedir a passagem por sua terra, a convivência de Israel. Eles eram incomodados e incomodavam Israel. Então o que é que acontece? Eles vão para uma luta. O verso 8, eu estou em Êxodo 17, 8. Então viram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué, disse a ele: escolha Josué homens, vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe disse, ou lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés e Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Interessante isso. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Israel vencia. Quando, porém, Moisés
abaixava a mão, os amalequitas eram quem venciam. Então essa luta não ia terminar nunca. Então Deus dá então a direção a eles. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, eles pegaram a pedra e a puseram embaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés. E olha o que acontecia, de um lado e do outro, eles sustentavam as mãos de Moisés e ficaram firmes até o pôr do sol, dessa maneira. Muito importante ver isso aqui, a forma como a ajuda mútua, o relacionamento mútuo, né? Arão e Hur sustentando as mãos de Moisés, enquanto Josué está na frente da batalha. Então as mãos deles ficaram elevadas. E olha o que vai acontecer, versículo 13. E Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. E as mãos de Moisés levantadas, orientadas por Deus. E aí vai acontecer, queridos, uma coisa mais linda, porque a batalha é vencida por Josué. E então o Senhor diz a Moisés agora, diz: Moisés, escreva isto para a memória num livro e repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Isso é uma promessa de Deus que vai se cumprir anos depois. Mas eles foram sempre um calo no sapato dos israelitas. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome: o Senhor é a minha bandeira. Você está entendendo isso? O Senhor é a minha bandeira. O que é que Deus quer dizer com isso, irmãos? Uma bandeira é um estandarte. Uma bandeira é um símbolo, tem um símbolo. E uma bandeira, quando erguida no seu pavilhão, no seu mastro, ela representa que uma nação está de pé, que um povo está ali atento para defender-se e para atacar. É isso que Moisés está dizendo, porque Deus falou a ele: o Senhor é minha bandeira. E disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas, de geração em geração. E isso aconteceu. Isso foi acontecendo. Deus não sossegou um só momento. Prometeu, promessas de Deus se cumprem. Se você não acredita, precisa voltar para a Escritura, vir para a Bíblia. Promessas que estão aqui na Escritura Sagrada, elas se cumprem. Quando você lê na Escritura, lembre que elas estão acontecendo na minha e na sua vida. Entendeu? Não é algo para ser lido e esquecido. Não, estamos lendo aqui. Ora, os amalequitas são hoje aqueles que perseguem, que querem destruir, que querem acabar com a minha fé, com a sua fé. Às vezes nós falamos que é o diabo, mas às vezes são pessoas, são nações, são povos, são seres humanos que às vezes estão próximo de nós e que não suportam, que não aguentam viver ouvindo esta palavra que os crentes anunciam, o Evangelho, a mensagem salvífica de Jesus, uma vida restaurada em Jesus. Muitos não suportam. O que é que acontece? O que é que acontece? Eles ficam enfurecidos. E aí nós precisamos entender que para uma batalha como esta, para uma luta como esta, nós temos de conhecer a palavra e entender que conhecer a Deus começa por esta palavra. Onde é que está escrito que eu sou o que sou? Em Gênesis 3. Agora, Ele é a minha bandeira, a sua bandeira. E por que é esta bandeira? Porque no tempo certo, Moisés, Hur e Arão, os três se ajudaram. Moisés, o sacerdote principal, o guia de Israel diante de Deus. Josué, o comandante militar, na frente da batalha contra os amalequitas.
a guerra foi ganha, a vitória foi entregue nas mãos dos israelitas, nas mãos de Josué, nas mãos de Moisés e Arão, porque Deus, o Senhor, estava com eles. O eu sou que sou determinou. O eu sou que sou determina na minha vida, na sua vida. Não se engane, querido. Não se engane, irmão em Cristo. Não se engane, ouvinte da Escola Bíblica Igreja da Vitória. Não se engane. O eu sou que sou definiu para mim e para você que nós precisamos, nas lutas, enfrentarmos com galhardia, com força, com alegria, com festa, certo de que a vitória já está em nossas mãos. Não vamos recuar. Se está sozinho, alguém do seu lado vai levantar a sua mão direita. Ah, mas eu preciso das duas mãos. O outro companheiro, o outro irmão vai chegar, o discipulador, os discípulos também vão sustentar a sua mão. Eu me lembro bem este ano na igreja, no início do ano, quando apresentamos o planejamento da igreja, e os irmãos levantaram as minhas mãos, da pastora Lita, afirmando, todos estavam lá, um grande círculo no centro do templo, garantindo a mim e a pastora Lita que nós não estaríamos sozinhos. E eu posso ver hoje que aqueles que permanecem na palavra, aqueles que permanecem na oração, aqueles que permanecem adorando, aqueles que permanecem se relacionando, aqueles que permanecem congregando, aqueles que permanecem fiéis, estes levantaram nossas mãos e dizendo: pastor, pastora, conte conosco, nós estamos juntos e vamos caminhar. E é o que tem acontecido. Nesse tempo agora de pandemia, nesse tempo agora de crise, de guerra, de todos os lados, porque não é só a guerra da doença no país e no mundo, há outras guerras espirituais, em que as autoridades aparecem, umas atacadas, outras atacando, os poderes do mal tomando conta das pessoas e tentando influenciar de forma negativa. Em tempo assim, a Igreja da Vitória, eu lembro bem de Maranguape 1, nos momentos mais difíceis da Igreja da Vitória aqui, em Paulista. Sempre Deus, eu sou o que sou, esteve presente, não se afastou. E é o que está acontecendo agora. Parece, olhando pela distância, você está em casa, olhando porque você não está tendo contato, nós não estamos tendo contato, mas a nossa fé, queridos, queridas, está sendo tão grande, tão bem desenvolvida em todas as áreas, que nós não temos medo, não temos que temer, estamos seguindo, estamos caminhando. Olha o que Josué vai ouvir, trazendo a nossa memória. Josué vai ouvir de Deus. Com ele, sobre ele agora. Em Josué 1, Deus vai dizer a Josué: seja forte, versículo 6, 1:6, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra sob juramento prometido aos pais deles. Versículo 7, tão somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Entendeu? Versículo 8. Não deixe, ou melhor, não cesse de falar desse livro da lei. Veja só, versículo 8. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Agora, veja quantas promessas estão aqui. Promessas
que vem do nome, do conhecer o nome. Quando nós conhecemos o nome de Deus, o eu sou o que sou, a nossa bandeira, em Josué, em Êxodo 17, ele é a nossa bandeira. Quando nós conhecemos o nome de Deus, fica mais fácil caminharmos na fé, ajudar outras pessoas a crescerem na fé. Como é que eu vou ajudar outros se eu não conheço a Deus? Se alguém me procura para saber quem é Deus, que Deus é este que eu creio, que faz mudanças, que altera as coisas para melhor. Que Deus é esse que gera saúde? Que Deus é esse que cura doenças espirituais e doenças físicas? Que Deus é esse? Então eu vou ter que dizer como eu conheço pelo nome. Então conhecer Deus pelo nome é muito importante. Assim como você me conhece pelo nome e eu lhe conheço aí pelo nome, o que é que acontece, querido? Acontece que quando nós nos conversamos, quando nós dialogamos, a conversa fica bem mais gostosa, bem mais saborosa, bem mais fluente, uma conversa leve, entendeu? Quando a gente não conhece a pessoa pelo nome, a tendência é a gente ficar travado. Não sei se você é assim, mas comigo acontece. Eu sou humano, creio que você também é. Enquanto não conheço a pessoa, como é o seu nome? E a pessoa diz, meu nome é tal, é assim. E quando ela pergunta, e o seu nome? Diz, meu nome é João da Cruz. E João da Cruz. Já tem acontecido de eu encontrar pessoas com o mesmo nome que o meu, às vezes homem, às vezes tendo a cruz no nome. E eu pergunto, por quê? Porque o meu, eu sei porque o meu é João da Cruz, mas o de outras pessoas é João da Cruz, José da Cruz, Maria da Cruz, né? Mas vem esse Cruz por outro, um sobrenome diferente. Mas agora nos identificamos, temos Cruz no nome, temos Silva, temos Santos, temos Gomes, e assim por diante, cada nome, sobrenomes. Então Deus, o eu sou que sou, conhecê-lo assim, é o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Por isso, quando Moisés vai dirigir-se a Israel com a função de libertá-los como Deus havia determinado, libertá-los do cativeiro egípcio, Moisés sabia que o povo iria perguntar o nome, em nome de quem? Que Deus é esse, Moisés? Em nome de que Deus você quer nos tirar daqui, da terra do Egito? Nós ficamos aqui desde o tempo de José, o grande José. A vida está ruim, está difícil, é um cativeiro, é uma prisão, há dificuldade para tudo. Pensa o povo falando isso. Mas em nome de quem? E Moisés então se antecipa a Deus e pergunta, o que eu vou dizer? Que nome eu vou dar? Diga a eles, o eu sou que sou é quem está enviando você, Moisés. Então na igreja, queridos, o nosso Cristo, que é a nova aliança, estabelecida na terra por Ele, que nos resgata de todo o pecado, nos purifica de todo o pecado, este é o nome. Em nome de quem você está sendo chamado? O seu nome tem o nome de Jesus? E agora? O seu nome corresponde ao nome de Jesus? Com o nome de Jesus, você consegue fluir, você consegue viver bem, você consegue gerar paz e ter a própria paz em você? Com o nome de Jesus, as pessoas ficam impactadas quando você fala. O nome de Jesus é um nome que quando você anuncia, as pessoas se sentem animadas, se sentem encorajadas, se sentem até interessadas na cura. O nome de Jesus, quando você professa, as pessoas ficam interessadas em querer ter esse nome no seu nome ou não. É muito importante que responda essa pergunta, porque do nome e a partir do nome muitas coisas acontecerão. Mas se eu não sei o nome, se você não sabe o nome, se as pessoas não sabem o nome, por que você adora a Deus? Qual o nome dele? Por que você adora? Muito importante ligar
né, a minha vida, a sua vida, querido estudante da Bíblia, aluno da escola bíblica, quero lhe dizer que é importante, é necessário até que você possa ligar a sua vida com o nome de Deus. E é possível até que você tenha um nome novo para dar a Deus. Um nome novo para dar ao Senhor Deus. O nome que vem de uma experiência própria, de uma experiência pessoal, de uma experiência que você viveu, que ninguém viveu. Eu sei que você aí do outro lado já teve experiências com Deus que são diferentes das minhas experiências. E aí o nome que você dá para Deus, os atributos que você dá para Deus nesse nome são diferentes dos meus. Entendeu? Mas é importante que eu e você saibamos identificar o nome de Deus agora, nesse momento. Nessa pandemia, que nome eu posso dizer a Deus? E orar a Deus. E usar a palavra para orar. E dizer: Senhor, Tu és a minha bandeira. Senhor, Tu és o meu livramento nessa guerra, nessa batalha. Senhor, Tu me tiraste de uma situação complicada. Senhor, Tu me livraste da morte. Senhor, Tu me livraste do vírus. Senhor, Tu és singular. Não há um Deus como Tu és. Não há como se comparar. Diante de uma situação de pandemia que os empregos vão desaparecendo, os trabalhos vão desaparecendo, a oportunidade de ganhar algo mais para alimentar a família, o sustento familiar vai desaparecendo. Onde está Deus? O nome dele agora? Que nome eu dou a ele? É o Deus que supre? É o Deus que chega, que aparece? Ou é o Deus do esconderijo no qual eu me escondo, como Davi expressa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é a sua sombra, Ele é o esconderijo, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que protege. Que nome você dá para Deus agora, nesse tempo? Muito importante que você conheça a Deus pessoalmente. Muito importante que você conheça Deus pela sua experiência. Muito importante que você conheça a Deus e divulgue e torne esse nome divulgado por toda parte. É interessante quando as pessoas mandam as mensagens, às vezes até fake news, e elas dizem: olha, divulgue para milhares, centenas e milhares de pessoas. Vamos tornar isso abrangente. Mas eu vejo poucas vezes anunciarmos: vamos dizer que o nome de Deus, anuncie o nome de Deus com força, mande para centenas e milhares de pessoas. Poucas vezes eu vejo as pessoas mandando a mensagem: olha, eu entendi que Deus é o que eu sou o que sou, na minha vida, é o Deus que supre, é a minha bandeira. Divulga isso para todo mundo, vamos anunciar por toda parte. As pessoas se furtam nesta área, nesta hora, não usam, preferem às vezes usar outras mensagens copiadas, que às vezes muitas delas são fake news. Quantas vezes eu me pego copiando uma fake news, só depois cai na real que aquilo não é verdade. O nome de Deus é diferente. Não há como você se enganar, porque o nome de Deus está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. É aqui que está o nome do Senhor. Por aqui você não manda mensagens falsas, nem mentirosas. Aqui não tem fake news. Aqui só tem a verdade. E o nome de Deus, eu sou o que sou, é único. Não há outro. É Ele o único. É o que chegou para ficar. Ele não é uma moda que vem e passa. Ele chegou para ficar. Na minha vida, na sua vida também, querido. Aproveita agora esse tempo de pandemia. Ler mais a Bíblia. Volta mais para perto de Deus. Ouve a voz de Deus falar ao seu coração. É claro que você vai ouvir pelos ouvidos, mas tem que chegar no seu espírito, seu coração, sua alma, para que o corpo expresse a gratidão e o reconhecimento, e possa então o mundo todo se alegrar e cantar louvores a Deus, porque você conhece a Deus.
Porque a pessoa que está do seu lado conhece a Deus. A sua família conheça a Deus. Não é ler sua Bíblia e passar uma olhada. Não. Conhecer a Deus é andar na palavra. Seguir pela palavra. Pois foi o que Moisés fez. E Deus determinou que os amalequitas seriam alcançados pelos israelitas em todas as gerações. E Deus cumpriu. Então o que está na palavra é o que é Deus. Deus é a palavra. Cristo é. Jesus é a palavra. Viva em mim e em você. Então vamos viver a palavra. Conhecer a Deus e fazer a vontade dele implica no conhecê-lo pelo seu nome. Espero, querido, que esta palavra bíblica nesta manhã de domingo 10, dia das mães, possa lhe ajudar a entender, compreendendo o objetivo da escola bíblica na sua vida, da sua família, e você possa extravasar de alegria e de felicidade, anunciando que o eu sou que sou está em você, que você conhece esse Deus que é infinito, que é poderoso, que é sublime, que é tremendo, Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em Jesus Cristo, seu Filho, em nós, Igreja do Senhor Jesus. Amém? Muito bom dia e nos aguarde mais tarde no culto da vitória, às 19 horas no templo.